Bom dia, segundo ano de Geografia, vamos para a semana 5, vamos falar sobre a África, tá? Então vamos lá, vamos para a parte geográfica da África. A África, como vocês sabem, fica no centro do planeta, passa a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Então ela está na zona intertropical, entre trópicos. Se ela está na zona entre trópicos, é um continente quente, né? Nós temos aí o deserto do Saara, que vai pegar, vai ser uma barreira natural que vai ser criada ao longo da linha do Equador. E do ponto de vista climático e de vegetação, nós temos uma certa diversidade. Por quê? Por estar entre os trópicos, por estar na zona intertropical, nós temos a vegetação mediterrânea, próximo ao mar Mediterrâneo, nós temos o clima e a vegetação desértica, obviamente no deserto do Saara, nós temos uma floresta equatorial grande, similar à floresta amazônica, né, do Congo, e temos alguns rios importantes, obviamente, como o rio Nilo, o rio Níger, tá? E nós temos aí uma diversidade climática de vegetação parecida com a do Brasil. Então, por causa da sua extensão latitudinal, nós temos vários tipos. Quem quiser abrir a apostila na página do mapa da África, fica mais fácil a classificação, né? Óbvio, quanto mais próximo da linha do Equador, clima mais quente, vegetação ou com mais biodiversidade, ou a exceção, que é o nosso deserto do Saara, né? Igual o Brasil, que tem a parte do Nordeste brasileiro, que é seco, e a floresta amazônica na mesma linha, na mesma latitude, tá? Temos o Kilimanjaro, que é o ponto mais alto da África, né? Mais de 5.000 metros. E do ponto de vista cultural, o deserto do Saara também tem uma importância, porque ele forma uma barreira natural. Nós temos a África do Norte, que a África do Norte é uma África árabe, de influência árabe, né, da expansão do Maomé, da expansão do islamismo, e temos uma África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, e aí sim a cultura é diversificada. Então a cultura da África do Norte, alguns historiadores chamam de África branca, eu acho que esse termo racista, né? Então chama de África do Norte, seria essa África islamizada. E a África do Sul, ou África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, uma cultura diversificada, com rituais específicos e aquelas múltiplas culturas tribais. Tá? Em relação à economia, todo mundo sabe, né, dos mais de 50 países africanos, todos eles, ou grande parte deles, vive um caos econômico. Por quê? Os europeus exploraram durante muitos séculos, esses países conseguiram a sua independência, porém não conseguiram a sua independência econômica. Eles são, em grande parte, exportadores de matéria-prima, commodities, produtos primários com baixo valor agregado, né? Um produto, um país, Nigéria, depende do café, por exemplo. Se o café cair no cenário internacional, a Nigéria quebra. Então são países que são frágeis economicamente e vivem com doenças e epidemias. A AIDS é um grande problema, o Ebola já foi um grande problema, a malária, várias doenças que estão erradicadas em outras partes do planeta, na África ainda não está. Então ainda temos problemas sociais e problemas religiosos na África, né? Quando houve a divisão da África, um país tem várias culturas dentro dele. Tem islâmicos, judeus, cristãos, e isso, quando esse país consegue a sua independência, vai gerar uma guerra civil. Quando um cristão assume o poder, ele persegue os judeus. Quando os judeus assumem o poder, ele persegue os cristãos. Aí o judeu de um país quer juntar com o judeu do outro e formar um outro país. Aí dá guerra civil geral na região. Então a África é um continente problemático, não por ela, mas sim pelo que fizeram dela nos séculos 17, 18 e 19. Tá? Nós temos aí a África do Sul, que é uma das exceções, é um país em desenvolvimento, participa dos BRICS, então é um país atuante no mercado internacional, a África do Sul, e a África do Sul é um exemplo de superação disso. Por quê? Na África do Sul tivemos o apartheid, sistema racista de apartar, separar. Então durante décadas aí do século XX tivemos uma separação racial entre brancos e negros, casa para branco, casa para negro, bairro para branco, bairro para negro. E a partir de 1990
houve uma pressão internacional para a África do Sul acabar com esse regime racista. Então, os descendentes de europeus que moravam na África do Sul é que bancaram, fizeram esse sistema racista. E a partir daí, então, houve o fim desse regime. O Nelson Mandela, que era o líder negro que estava preso, sai da prisão e se torna o primeiro presidente africano da República Africana após esse regime. E hoje a África do Sul é uma referência, está entre os BRICS em busca do desenvolvimento, junto com a Índia, com a Rússia e com o Brasil, né? Com a China. Em relação à história, coisas que vocês já sabem também, o imperialismo europeu levou à divisão da África. Então nós tivemos o quê? A partilha da África, né? Cada grupo de países europeus, as potências mais industriais, dividiram a África em zonas, em países. Então os países que existem hoje na África são problemáticos porque eles foram formados por partilhas artificiais. Quando você forma um país, você forma uma língua, uma cultura, uma religião, tradição, ídolos e lendas históricas. Por exemplo, o nosso Brasil aqui, Tiradentes, Dom Pedro, por aí vai. Zumbi dos Palmares. Então o que acontece? Nesses países tudo foi artificial, porque o objetivo era explorar. Consequentemente, temos guerra civil até hoje. Tivemos um movimento recente aí no século XXI, principalmente na África do Norte, uma primavera árabe, né? Alguns ditadores tomavam conta da política africana e pelas redes sociais, pelos meios sociais, as pessoas conseguiram se organizar e fazer manifestações contra esses líderes totalitários africanos, que misturam muito o islamismo, a fé islâmica e a política. Não há uma separação, né? Então, houve esse movimento em busca de mais democracia e mais liberdade nesses países da África do Norte. E problemas sociais, que todo mundo sabe, e problemas de IDH, o IDH da África é um dos mais baixos, o PIB da grande parte dos países é o mais baixo, o PEA, que é a população economicamente ativa, nem todo mundo trabalha, quem trabalha, eles trabalham no campo, né? E temos várias organizações internacionais que buscam aí equilibrar a sociedade e equilibrar a economia da África, tá bom?